Bem-vindos a mais um podcast Pottercast, com uma pessoa muito especial hoje, que é a nossa professora Célia, de português. Pode se apresentar, Célia. Olá, meu nome é Célia, sou professora de português e inglês e gosto muito do Harry Potter. Então, nós somos aqui Potterheads. Yes. Bom, Célia, eu sempre começo com duas perguntas, ou no começo ou no final, né? E a primeira pergunta é: qual foi o filme ou livro que você mais leu, ou assistiu e tudo mais? Olha, o livro eu só li o primeiro, mais ou menos. Os filmes eu assisti todos, mas não lembro de todos, porque eu confundo, eu sou meio confusa. Mas assim, o que eu mais gostei foi o Cálice de Fogo e a Ordem da Fênix, que eu gostei Sim. bastante. São os meus, assim, que eu mais gostei. Eu acho que depois do Cálice de Fogo é só tristeza. Daí eu parei de gostar. Falei, ai meu Deus, chega. Mas. E o seu professor preferido? Você que tá, tipo, nesse ambiente de professores, né? Você é uma professora, então, o seu professor preferido. Ah, com certeza é o Hagrid. Sim. Até as meninas já falaram que eu sou meio parecida com ele. Está sempre andando com o aluno para lá e para cá. E acho que ele é assim, tem essa coisa de ser mais simples, né? De ter uma vida simples, ele se preocupar com as pessoas, né? Não só aquela coisa de trabalho, Ele é protetor. Assim. companheiro, né? Ele tem uma coisa assim, uma sabedoria mais prática, né? Da vida, assim. Sim. Então acho que ele é assim, um professor muito legal. Então é o meu preferido. Tipo, ele chega assim e te dá o acolhimento de um pai, de uma mãe, de um tio, de um cuidador que não vai estar ali presente em Hogwarts com os alunos, né? Principalmente com o Harry. A Hermione nem tanto, mas o Harry, por não ter esse lado parentesco. Tanto é que tem... Quando... No fim do filme, ele fala o nome do filho dele. Não tem nenhuma partezinha do nome do Hagrid. E eu fico super triste, porque desde o começo, o Hagrid, ele foi tipo um paizão. Ele cuidou, entendeu? Então, o Harry Potter deveria ter Verdade, não foi. colocado. Não, ele Foi uma coloca injustiça. o do Snape, o do Dumbledore e o dele, né? E, tipo, não gostei. Luna, né? A mãe dele, né? Também, Lily Luna. Enfim. Então realmente foi uma injustiça porque ele é um personagem assim que tem muito a acrescentar aí para a gente pensar também sobre as relações das pessoas, né? Que uma coisa que eu acho muito interessante, porque o Harry Potter tem muito essa questão dos relacionamentos, de como você vai criando vínculos com as pessoas, né? Então os amigos são muito importantes, né? Porque assim é uma espécie de família também. É uma escola interna, né? Um internato, então eles precisam ficar ali para se formar, mas não deixa de ter os vínculos e a gente percebe a importância disso. E até mesmo na escola a gente percebe isso também, né? A gente vai criando vínculos. Os nossos amigos, tem os professores, né? Então essa questão é importante não só na ficção como na realidade. Sim. E ele é um personagem assim que para mim tem esse valor assim do acolhimento, do vínculo, né, que muitos não fazem questão de ter, né? E eu acho que no processo de formação, não só do jovem, mas de todas as pessoas, essa questão do vínculo é extremamente importante. Sim. E foi até interessante você ter falado sobre o relacionamento, tipo, dentro da escola, entre as pessoas, professores, tudo mais, porque foi que a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu comentei aqui com a Célia que meu pai hoje chegou em mim, né, em mim e falou assim: ai, Lívia, você não sai da escola, né? Você ama a escola, você não precisa mais ir, mas você tá lá na escola. E a Célia pegou e falou assim: ano que vem é o último ano e aí você já não vai mais estar aqui. E é uma coisa assim que, por eu ter criado vários relacionamentos desde o 6º ano, é muito... É um apego que eu tenho, um carinho que eu tenho, que na hora que eu sair, nossa, eu vou chorar. E sempre que eu penso, eu já fico tipo, nossa, tá acabando, tem que aproveitar, tem que aproveitar. Mas o relacionamento no meio social, para você também conseguir ficar saudável mentalmente, é muito importante, porque também tem que saber escolher os relacionamentos. Com certeza. Bom,
A gente hoje, o tema do nosso podcast, a gente já fala sobre a autora um pouquinho, né, meio por cima, sobre personagens e a gente vai fazer um joguinho do BuzzFeed que eu separei, que se a gente é realmente fã do Harry Potter. Eu acho que a gente vai errar algumas perguntas, Com certeza. mas tá tudo certo. São 15 perguntas, então dá tempo da gente discutir e pensar. Já que minha memória não é confiável, então eu já sei que eu vou errar um monte de coisa. Bom, Célia, eu separei... Tipo, eu separei 2 mocinhos, e aí a gente tem o Dobby, a Hermione. Você pode começar a falar sobre o Dobby? Bom, os elfos domésticos, eles são meio escravos, né? É. E eu acho assim que é um personagem que ele tem um valor assim para a história muito interessante, porque ele é um escravo, mas ele é um rebelde, né? Uhum. E esse tipo de personagem ele é muito interessante quando a gente pensa na nossa realidade também, porque é um vínculo forçado que ele tem, né? E aí ele escolhe ter um vínculo com o Harry. Sim. Então é uma escolha dele. E ele até fala, tipo, o Harry Potter é diferente. Né? Então, essa coisa assim que ele percebe que o tipo de relação que os elfos domésticos têm com seus donos, tutores, né? E todo esse sofrimento, os abusos que ele sofre, essa vida difícil que ele tem, assim, né? Que ele não se sente valorizado como um ser vivo, né? Não é um ser humano, mas é um ser vivo, né? Então, assim, perde a humanidade, como muitas pessoas perdem a humanidade também no nosso meio social, né? Pessoas que são marginalizadas, que são exploradas, escravizadas, e eu faço essa leitura, né? Um personagem que representa isso mesmo, aqueles que não têm valor como seres humanos, né? Como um ser vivo que merece respeito, que tem uma individualidade, que merece ter liberdade de escolha, né? Sim. Então, assim, tem toda uma situação de vida para ele e ele realmente tenta achar as brechas, né? Que é quando ele vai lá dar a dica da Câmara Secreta, por exemplo, né? Ele não pode entregar as coisas, né? Ele não pode falar. Porque Então, se ele fala, na hora ele é esculachado. então ele, né? Ele sabe que tem um limite porque ele pode fazer e falar. Então ele consegue achar uma brecha, como todo mundo acha uma brecha no sistema, né? O sistema sempre tem falhas e essas falhas às vezes elas são boas, porque elas permitem que pessoas que são totalmente apagadas, silenciadas, elas possam encontrar uma forma de se expressar, de fazer o bem, né? No caso dele. Então, né, tem até a questão da meia, né? Quando ele entrega o livro lá E ele fica... e faz aquela jogada toda, né? Oh, Que o pensa dono... nisso, pensa nisso. Então, eu acho que assim a gente sempre acha que as coisas nunca vão dar certo. Tá dando ruim. Não, isso aqui não vai dar certo para mim e tal. E a gente vê esse personagem assim que de uma forma ou de outra ele consegue lidar com as situações de, né, toda essa crueldade, né? E aí ele vê a beleza da bondade. E aí é isso que faz ele conseguir fazer o seu caminho, né? Ele consegue. E ele pegou tanto esse negócio da bondade que ele meio que lá no fim ele criou afeto pelo Harry, que ele se sacrifica, né? Pelo Harry, pelos amigos dele. E nossa, é muito triste essa cena. Eu chorei. Eu olhei pra minha irmã e a minha irmã também tava chorando quando a gente assistiu. Eu também choro muito. Nossa, é muito triste. Só que é uma das melhores demonstrações de amor, né? Tipo, de afeto. E o Dobby, ele aprendeu isso. Porque lá numa contextualização rápida, Dobby é um elfo doméstico e ele só pode ser liberto se ele ganhar uma meia do seu dono. O primeiro dono do Dobby, pelo menos que mostra nos filmes e no livro, é o Lucius Malfoy, que é da família Malfoy, né? Do Draco, pai do Draco. E aí, tipo, ele lá dentro, ele é torturado dentro daquela família. O Lucius trata ele como um escravo mesmo, né? Ele é um nada, de acordo com o Lucius. E, tipo, é muito triste que você vê ele no comecinho com o Harry meio
acolhido, meio tipo, eu tenho medo, mas aí o Harry é tão legal que lá no comecinho, né, que ele é uma criança, porque depois o Harry vai ficando mais maduro e vai ficando com uma cabeça mais... eu não sei, mas o Harry muda do primeiro pros Ele vai últimos ficando filmes. talvez um pouco mais sábio, né? Assim, mais esperto. Sim, isso. E, enfim, daí, tipo, ele começa a tratar o Dobby bem, né? Mesmo o Dobby querendo matar ele. Mas, tipo assim, no fim o Harry tira, no filme pelo menos, o Harry tira uma meia e dá lá o caderno pro Lucius. E aí o Lucius dá o caderno pro Dobby e a meia tá lá. E o Dobby se torna um elfo liberto. Eu acho que, tipo, no filme não foi muito desenvolvido. E até no livro, tipo, sobre a trajetória do Dobby depois que ele ganhou a meia. Porque seria interessante. É que vai mudar o foco, né? Também assim, Sim. né? Principalmente nos filmes, né? Não dá para explorar tudo que tem, né? Todas as ideologias, tudo que é muito complexo, né? É um mundo complexo. Uhum. Então, às vezes, assim, quando você faz uma adaptação, você recorta muito. E vai ficar muito mesmo esse foco assim no desenvolvimento do Harry, né? Porque o Harry é o personagem principal. Então, o foco precisa ser nele para acompanhar a trajetória dele. Como ele cada vez vai aprofundando mais, né? Ele vai entrando num mundo cada vez mais sombrio, as coisas vão ficando cada vez mais sombrias. Então, vai acontecendo uma complexidade dentro da narrativa que, às vezes, assim, os personagens secundários eles não podem ser tão explorados, né? Então, você pega aí As Relíquias da Morte, né? Você tem 2 filmes assim que são pesados, né? Que são complexos para você pensar todas as relações que tem ali, né? Toda a questão da ideologia que a obra explora também, né? A luta do bem contra o mal, né? O poder da amizade, dos vínculos, né? Que é toda toda a saga, ela é marcada por isso, né? Por essa questão de que os vínculos vão fortalecendo, né, a pessoa como ser humano, né? Então é essa questão da literatura que humaniza, né? Que o Antônio Cândido fala, né? Que é humanizar. Então a gente reconhece assim que são os nossos valores, as nossas formas de ver o mundo, né? E não há uma forma só. E aí dentro da visão de cada um constrói o seu mundo, né? Então a gente acompanha o Harry construindo esse mundo dele, que vai ser também uma jornada pessoal, né? Para ele se autoconstruir, né? E é interessante. Que você vai contar a história de alguém que superou muita coisa, né? Sim. Então de um órfão, né, até chegar um professor, né? Como depois ele vai constituir a própria família, vai ser professor em Hogwarts, né? Então ele vai ter toda essa jornada e ele não está sozinho na jornada. E cada fase da vida da gente também tem essa questão da gente, né, ter que seguir essa jornada, é o nosso caminho. Então a gente também tem que fazer o nosso caminho e seguir adiante. E aí tem esses personagens como o Dobby, né, que é o marginalizado que ele consegue libertar. Então o Harry, ele é uma representação do bem, né? O bem encarnado, né, numa criança que vai amadurecer para ele chegar ao ponto dele ter a maturidade suficiente para lutar contra o mal supremo. E aí as pessoas que vão passando no caminho, elas vão sendo levadas, né, para fazer o bem também junto, né? Então é uma proposta muito da colaboração entre juntar forças, né? Unir forças para vencer. Você nunca está sozinho, tanto do lado do bem e do mal, você nunca está sozinho, porque tipo, do mal é mal, né? Mas a gente sabe que tem os benefícios. Assim como do lado bom, também tem seus benefícios de você nunca estar sozinho ou de você estar ajudando a outra pessoa. Então, dos 2 lados a gente tem vínculos. Problemas técnicos aconteceram aqui. Eu estou muito triste, mas tá tudo bem. A gente vai falar de novo. Não, a gente fala de novo, não tem importância. E a gente estava falando sobre a Hermione, né? E o papel dela. Sério, pode ir. Bom, eu vou desde o início, né? Mas eu acho que a Hermione assim, é uma personagem central
para a história do Harry, né? A gente tem aí o Harry como, né, o grande personagem, né? A história dele, mas a gente vê a Hermione como fundamental para que ele consiga os objetivos dele, né? Ela é uma personagem feminina, né? Que a gente vê assim que ela tem muito assim a acrescentar para a história, porque primeiro que ela é uma menina totalmente curiosa, corajosa, ela enfrenta mesmo as coisas, ela vai muito atrás daquilo que ela acredita. Sim. Eu acho que isso é muito importante para toda a história, né? Para a composição da saga inteira, porque muitas vezes é a ousadia, a coragem dela que faz as coisas acontecerem. E essa sede de saber que ela tem, que eu acho extraordinário, porque ela quer dar conta de tudo, ela quer fazer tudo, ela tem uma curiosidade infinita naquela cabecinha e tudo cabe ali, né? Todo esse conhecimento cabe nela. Então você tem assim a magia está toda nela, a meu ver. Então a magia se concentra toda nela, porque ela une as pessoas, ela consegue fazer os meninos, né, realizar as ações que precisam. Então ela não é uma pessoa centrada apenas em si mesma. Ela pensa muito no grupo. E você está dentro de uma escola, né? Então assim, a gente tem professoras e professores e a escola é um ambiente que as pessoas, né, o feminino está muito presente, porque tem essa questão de culturalmente a gente ter a visão do feminino como o cuidado, o ensinar, né, orientar. Então ela vai representar um pouco isso, mas ela também é o outro lado da história, né, o feminino que quer um lugar no mundo, espaço no mundo. Então a gente vê assim, os meninos são criados para a aventura, para a descoberta. Os meninos são incentivados, né? Não apenas criados, mas incentivados a ter autonomia, a ter iniciativa, até mesmo enfrentar os problemas, até mesmo fisicamente, né? Partir para a luta significa muitas vezes tomar decisões, né? E enfrentar até fisicamente. Então assim, e ela faz um contraponto assim da figura feminina que não é mais a tradicional, né? E ela luta contra essas pressões também que a gente vê na nossa sociedade, né? Que o patriarcado ele está inserido na nossa sociedade de uma forma assim que está enraizado e as novas gerações, né? Cada vez lutando mais contra, né? Para ter mais liberdade. Sim, para conquistar as coisas que ela precisa para ter o seu lugar no mundo. Eu acho que também tem muito isso da menina na sociedade, ela desde muito nova se preocupar com o que ela vai ser no fim, porque a gente tem lá o comecinho de tudo, onde não podia estudar, né, onde tinha que ser a dona de casa, e hoje em dia a gente tem uma visão de onde as meninas, elas falam, não, mas eu quero ser uma grande engenheira, eu quero ser isso e aquilo, eu quero ser uma grande física, e a gente vê que hoje em dia a gente tem essa sede de querer o nosso lugar no mundo, assim como o homem, ele tem o lugar dele fácil. E foi até o que a gente estudou nas nossas aulas de português no bimestre passado sobre a mulher, sobre ela ser privada de coisas porque de acordo com a sociedade não é o que ela deveria estar fazendo. E eu acho que a Hermione sente essa necessidade de tipo mostrar que ela sabe muito, ela tem toda a capacidade de fazer o que as pessoas acham que ela não teria, entendeu? Porque até o Rony e às vezes o Harry, eles subestimam ela, porque por mais que ela seja inteligente, por mais que ela prove isso, o Rony, ele fala falas absurdas sobre ela durante os livros, que você fica, nossa, Rony, se você abrir a boca de novo, eu vou te bater, entendeu? Porque a gente vê que ele também tem enraizado que ela vai ser tipo a mãe dele. Eu acho que ele tem muito isso também, da visão da mãe dele. O modelo dele é a mãe. Exatamente. Né? Então ele deve pensar, ai, a Hermione no fim vai ficar igual a minha mãe. Uma Molly da vida. E a Molly não deixa de ser importante na história. Eu não tô falando que o que a Molly faz não é importante, porque é importante. Tudo é importante nessa sociedade. Só que é muito aquilo do que a Hermione quer, que é diferente do que a Molly faz. Porque isso é nítido. E eu acho que também assim é uma tendência na nossa sociedade a gente pensar que
a gente precisa respeitar as escolhas do outro, né? O Ronnie, ele tem essa visão assim de que minha mãe está em casa cuidando de tudo, né? Esse seria o papel até então da mulher, né? A gente na nossa sociedade patriarcal, qual é a função da mulher? Ela vai amadurecer muito antes, né? Então ela precisa ter responsabilidades antes. Uhum. Ela vai estudar, tudo bem, vai estudar, mas ela tem que limpar uma casa, tem que aprender a fazer comida, e se tiver irmãos mais novos, cuidar dos irmãos mais novos, ajudar os pais, né? Então a mãe não dá conta, então vai os filhos mais velhos, principalmente as meninas, vão tomando conta dos irmãos mais novos. Então esse é uma tendência, né? Não atual, mas era uma tendência, né? No passado, das meninas serem cuidadoras, serem um apoio dentro de casa. E os meninos faziam o quê? Os meninos iam brincar na rua. Iam jogar bola, iam assistir pescar, TV. caçar. A gente caçava até aranha com chiclete, mas tudo bem. Mas, assim, a gente percebe que ela já é um papel novo da mulher. Né? Um novo que não deveria ser novo. Porque a mulher ela tem o direito de escolha. A mãe do Ronnie, se ela está feliz cuidando da casa dela, dos filhos dela, tudo bem, é a escolha que ela fez. Ela fez para si essa escolha. Ela tinha liberdade. Tinha a liberdade de escolher. Se ela escolheu e aceitou esse papel, e ela está feliz com isso, ótimo. Mas a Hermione não é a mesma coisa. Não. Né? A Hermione é a nova geração. Né? Uma geração que quer o quê? Que quer reconhecimento. Quer empoderamento, quer sentir aquilo, quer se sentir importante naquele meio. Porque, tipo, não que a Molly seja importante naquele meio ali social, só que você vê a Hermione numa necessidade de trabalhar no ministério, de lutar pelo aquilo que ela acredita. O movimento dela, né, é a prova disso. Que ela tenta lutar pelos elfos, ela tenta fazer uma coisa importante. Dar voz para quem não tem. Exatamente. E não ficar ali na casa, tendo que cuidar das coisas que o Ronnie faz. Porque, né? E aí ela tem esse papel com o Ronnie também, de mostrar para o Ronnie que ela não vai ser a mãe substituta dele. Sim. Que ela vai ser uma parceira para ele. E ele demora a enxergar isso, porque ele é imaturo. Ele não foi obrigado a amadurecer antes para cuidar de nada. Ele foi viver a vida dele. Até que a irmã dele é prova viva disso, né? A irmã dele, quando você vê algumas cenas na casa, assim, você repara que ela tem que fazer tudo. Depois que ela cresceu, ela tem que ajudar a mãe dela, enquanto os meninos estão lá, tipo, andando de vassoura. Os gêmeos que são velhos ainda estão brincando, né? Exatamente. Então, Então, é essa questão mesmo, né? Até o próprio Harry, né? A gente às vezes pensa assim, o Harry tem hora que parece um personagem fraco. Mas ele é uma figura que vai ser o quê? O herói, com as pressões, né? Porque tem uma profecia e ele tem que fazer essa profecia acontecer e fica esse peso em cima dele. Então, você que vai fazer, né? Você que vai derrotar o mal neste mundo, você que vai fazer todo mundo ser feliz. Então, o herói tem um peso sobre os ombros que ele... Uma criança de 10 anos, né? Na trajetória dele, você vê ele de uma criança para um jovem, né? Sim. Não é nem a vida adulta dele que a gente acompanha. Então, a gente vê assim... É dos 10 aos 18, se eu não me engano, 17, né? Por aí. É uma idade... É até a minha idade. É, tipo, do 6º ano até a minha idade agora. Então, assim, você espera o quê? Né? De uma criança, de um adolescente? Que ele mude o mundo? Teoricamente, sim. Mas é o modo dele, mas não assim, né? Uma questão universal de derrotar o mal, de vencer o mal. E a Hermione tem esse papel de acompanhá-los e, de certa forma, ela que junta tudo isso. Né? Ela orienta, ela é alguém que está de apoio, mas é um apoio essencial. Ela é uma força. Né? Ela tem uma força interior, ela tem uma força do conhecimento, do desejo de fazer melhor, do desejo de ser melhor, né, em tudo. Ela tira as melhores notas em tudo. Ainda tem o vira-tempo, né? E aí você tem o quê? A mulher sobrecarregada, ela se sobrecarrega, que é também um aspecto, né, do grupo das mulheres que está aí,
Né? As Sim. mulheres são o quê? Sobrecarregadas, as mulheres estão exaustas. Elas precisam de tempo, porque foi que a gente conversou antes. Gente, eu tô muito triste, sério. Mas a gente tava conversando antes também, né? Que, tipo, Ó, até sumiu. Fui falar que eu tava triste, sumiu. Pode voltar a falar, sério. Quando a gente tem lá ela usando o vira-tempo, que ela sai de uma aula, vai para outra, tá no meio de uma aula, já tá... Cada hora ela aparece, né, do Lembrei, nada. Célia. Lembrei. A mulher, ela tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, tem que se preocupar com a comida, tem que se preocupar com o filho que vai pra escola, tem que se preocupar com isso e aquilo. Eu vejo minha mãe. Ontem, como eu não almoço em casa, eu não vejo muito. Mas agora que eu tô em casa, né, que é a semana do conselho, tava lá em casa, aí minha mãe, corre, toma banho, corre, faz isso, ó, a roupa tá lá em cima, eu tenho que terminar a comida aqui. Alex, que é o nome do meu pai, vem comer. E, tipo, você fica vendo, você fica, meu Deus, eu não quero Não quero isso, não. Não, mas isso é uma coisa... a mulher... não sei se a sua mãe trabalha. Trabalho. Então, Daí ela também ainda tinha que correr para ir pro trabalho. Então, é a questão que sempre se está discutindo na teoria feminista, a dupla jornada da mulher, né? Que a mulher, né, o movimento feminista vê que, vamos pôr as mulheres para trabalhar, né? A mulherada aí quer trabalhar, quer ter a sua renda, porque era uma questão essencial, a Virginia Woolf já fala sobre isso, né? É essencial que a mulher tenha uma renda dela, que ela trabalhe, o seu trabalho seja reconhecido e remunerado, porque o trabalho doméstico não é remunerado e muitas vezes não é valorizado. Então, ela vem falando isso, ó, mulherada, vamos trabalhar sim, quer cuidar da casa, cuida, mas vamos pensar assim na sua autonomia financeira, porque a sua autonomia financeira vai ser a sua autonomia intelectual, então a sua liberdade em todos os sentidos da vida. Aí as suas escolhas, elas são suas. E você faz o que... E tudo bem, você não precisa ficar toda hora prestando conta do que você fala, do que você faz, do que você pensa. Então, você tem que ter autonomia. A gente estava estudando, por exemplo, os contos de fada, e a Marisa Mendes fala, quando estuda os contos de fadas do Perrault, né, que é uma versão bastante conhecida, ela fala, gente, o ponto máximo de ser mulher era casar. Como assim? A mulher passa por várias coisas, sofre lá... Nossa, é uma vida difícil, vários obstáculos. Qual é o prêmio dela? Casar. Pô, que alegria existe nisso. Exato. Tipo, é legal casar. Tipo, eu falo pras meninas, pras minhas amigas, quando a gente chega nesse assunto, eu falo, gente, eu quero casar. É legal, deve ser legal você ter um amor assim pro resto da vida. Eu fico vendo os velhinhos no TikTok e fico, meu Deus, eu quero. Só que isso não tem que ser um prêmio que vai sustentar a minha vida inteira, que vai, nossa, é o meu foco. Não, gente, eu também tenho que alcançar a minha liberdade, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a gente confia nas pessoas, mas a gente nunca sabe o futuro. E eu fico vendo tantas histórias de, tipo, traição, disso e aquilo, que você fica... Será que o casamento é realmente tão feliz assim quanto você pensa? É que o casamento tem que ser uma opção, não uma obrigação. Exatamente. E ainda a gente vê, né, há um grande índice de pessoas que acham que o casamento é a opção, né? Quer dizer, a obrigação. Então, assim, você pega qualquer pessoa serve para você, poxa, não dá. Não é qualquer pessoa que serve para você. Tem que ser uma pessoa que esteja ali com você, né? Então, assim, a gente vê os jovens, né? A gente observa muitos jovens. Então, assim, a gente quer que os jovens façam boas escolhas. Mas como é que a gente vai dizer o que é uma boa escolha para outra pessoa? Então, cada um tem que saber. No momento, pode ser a pessoa certa, né? Que está ali com você, que te completa, né? Independente de quem seja. Né? Então, a pessoa está do seu lado, ela te completa. Tá, eu quero me casar. Pronto, vamos viver juntos, vamos compartilhar uma vida. Isso é muito, muito legal. Se te fizer feliz. Agora, se não te faz feliz, cara, não tem sentido. Sim. Você casar, ou você estar com uma pessoa, você ter um parceiro, uma parceira, uma pessoa do seu lado que muitas vezes te leva para baixo, que não te leva para cima, né? Então, assim, só para ter, né? Então, só para falar que eu consegui. Exatamente. E aí você vê assim, ó, a Hermione também casa, o Harry casa. Então, todo mundo ainda está, assim, é uma questão que sempre criticam, né? Da J.K. Rowling, essa coisa também dela ser bem tradicionalista, né? Tem uma visão bem tradicionalista do mundo. Isso né? entra no que a gente já fala sobre ela, né? Sobre as falas que ela falou e tudo mais, mas a gente já fala.
Tá. E aí a gente tem a Hermione assim, sobrecarregada, mas ao mesmo tempo querendo fazer, né? Que isso é uma coisa que é uma parte da personagem, né? É como ela foi constituída. Ela tem essa curiosidade, esse desejo de saber, e muitas vezes o desejo de saber realmente resulta nisso. Né? A gente quer trabalhar, fazer mestrado, doutorado, quer cuidar da casa, quer ficar com a família, quer ver os amigos. Cara, quer viajar? Não dá. Viajar e tudo mais. E chega uma hora que a gente... Até às vezes o lazer, ele cansa. Então, a gente pensa, vamos focar, vamos estabelecer metas. E eu acho que a Hermione ela vai aprendendo isso também. Né? Ela vai aprendendo a equilibrar as entender coisas. que ela não consegue fazer tudo de uma vez. Porque no Vira Tempo, ela tem prova viva disso, no terceiro livro e terceiro filme com o Vira Tempo, que ela se sobrecarregando, ela sempre deixa de fazer alguma coisa. Ela começa a tirar notas ruins, ela começa a decair e ela começa a ficar, tipo, desesperada. Faz tudo, mas faz mal feito. Exatamente. É aquele eu quero, só que também tem que controlar esse eu quero. Porque isso traz problemas. Pode ser tanto ali na disciplina, quanto na saúde. Porque eu vejo também no livro que ela fica com sono. Ela tá toda hora com sono, ela tá toda hora cansada. E, tipo, exausta. Eu tava até falando pra Célia também, que eu tava conversando com uma menina da PIB, que é a Ana Beatriz, eu falei que eu acordo, tenho que ir pra escola, e tenho que fazer um monte de coisa dentro da escola, sair e fazer outras coisas. E isso vai se acumulando e eu não posso dormir. E na hora de dormir, eu desmaio, entendeu? E, tipo, antes eu jogava a Hermione e depois eu relacionei ela comigo. Porque daí você olha e você fala, nossa, é uma adolescente, assim como eu, que vive uma vida corrida, assim como eu. E isso chega a ser bem desesperador, porque foi o que a menina falou. A gente tem problemas antecipados do que a gente não deveria ter. A gente começa a pegar responsabilidades que a gente não deveria ter com essa idade. Então, assim, é tenso. Porque eu tenho 17 anos. 16, né? Vou fazer 17. Mas a Hermione, na época, tinha 13. Então... E no filme você tá lá, para, Hermione, nossa, você tá fazendo a mesma coisa, você tá falando da personagem, né? Então, assim, o ficcional está ali representando totalmente a realidade. Porque é o que acontece com muitas pessoas. Mas isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque assim, você quer fazer muita coisa, você tem uma sede de conhecimento, né? Só que a gente precisa perceber também essas limitações. Então, isso é importante, principalmente para as mulheres, né? Que a gente vê aí na teoria feminista, né, que as mulheres vêm pesquisando e falando sobre o nosso mundo, né, o mundo das mulheres, é que assim, as mulheres lutaram pelo direito de trabalhar, de conquistar o seu espaço no mundo do trabalho, só que não conseguiu também assim se desvincular totalmente do ambiente doméstico, né? Então tem essas duas facetas da nossa vivência. Sim. E a gente precisa equilibrar, né? Então assim, vamos ver o que dá para fazer. Quer fazer bastante coisa? Então, vamos organizar, né? Mas isso também é uma exigência do mundo moderno, né? Da contemporaneidade. Se eu ia assim, as pessoas têm que ser produtivas, né? Você pega aí um coach, né? Você ouve um podcast, faz cursos e tudo, e a pessoa fala, não, vamos produtividade. Porque vamos produzir. Essa mentalidade que você tem que ser milionário jovem, né? Um jovem milionário, de uma hora para outra você ganhar muito dinheiro, você achar uma coisa que vai te enriquecer rapidamente. Cara, será que isso realmente fala, né, de quem você é? Né? E será que é essa a sua necessidade nesse momento? Então, assim, a gente tem que viver com as pressões. Você vê, a Hermione vive com as pressões e ela tem que lidar. E cada personagem vai ter a sua pressão, né? O Rony tem que amadurecer, pô. Sim. Não dá para ser um molequinho filhinho da mamãe o resto da vida, né? E ele tem que também crescer no mundo da magia, né? Desse conhecimento. Então, o Harry também precisa crescer, amadurecer e ficar pronto para cumprir o seu destino. E a Hermione tá ali, ó. Dançando e equilibrando os pratos para não cair no chão, né? Quebrando. Então, tem toda essa questão. Então, é uma personagem feminina muito importante. E até a Emma, né? Também, assim... Sim, né, e eu acho a Emma ela uma inspiração. Porque
ela também fez a faculdade dela, ela atuou. Atualmente, ela falou que ela ia dar um tempo da carreira dela para se dedicar à família dela. Então, tipo assim, ela dividiu a vida dela e ainda assim tem um papel importante no mundo, entende? Então, isso é muito interessante. Eu acho ela uma... Eu acho muito importante também a atriz, né? Porque, assim, a gente fala do personagem ficcional, e o personagem ficcional ele pode ser o que a gente quiser, né? O que o autor quiser. Então, o personagem ficcional ele vai representar o mundo real ali dentro do mundo ficcional. Só que não adianta nada você ter uma personagem ficcional forte, né? Uma personagem que representa as mulheres, e aí na vida real aquela pessoa que interpreta ela não aprender nada com isso. Sim. Porque eu acho que a primeira pessoa que aprende alguma coisa é a própria atriz, né? E eu acho isso legal, né? Que ela também ela começou criança e quando ela chega numa fase adulta, ela já tem uma visão de mundo, ela tem uma vivência, uma experiência com aquele tipo de conhecimento, né? Então, eu acho que ela é importantíssima para a história por causa disso. Vamos falar sobre a autora, né? É interessante porque o pouquinho que eu li sobre ela, né? Depois que ela fez sucesso, na verdade, a história dela é interessante, que se eu não me engano, ela não ia postar os livros, e aí ela postou sem acreditar que ia fazer sucesso, e aí ficou extraordinariamente famoso, né? E agora que ela tá rica, ela ajuda algumas instituições e tudo mais, só que também tem uma certa crítica em cima da escritora por causa de algumas falas dela, que é considerada transfóbicas, então a gente é bem pesado. Você olha e você fala, nossa, tenso. Célia? Bom, essa questão da visão de mundo aí que a autora tem, eu acho que a gente muita coisa não se justifica, né? Mas assim, a gente procura entender, né? Eu acho que a gente tem que ter assim uma certa empatia pela autora, né? Não sei se isso é o termo certo, mas é que a gente precisa entender também que quando uma pessoa se propõe a produzir uma história ficcional, muito do que ela escreve parte da própria experiência que ela tem, né? Uma visão de mundo, do conhecimento que ela tem do mundo. E até, se não me engano, a Harry Potter completou agora esse mês, né? 26 anos. Acho que é isso. Estava tentando ver aqui, mas não achei a data certa, mas acho que foi essa semana, né? Então, assim, se a gente pensar que na década de 90, meados da década de 90, quando ela escreveu, né, a obra, né, pelo menos os primeiros livros, a gente tinha assim um movimento feminista, né, o movimento feminista, por exemplo, né, que foi o primeiro movimento assim social das minorias, assim que realmente conseguiu mudar alguma coisa no mundo, né? Que realmente impactou o mundo. A gente tem assim na década de 90 uns trabalhos, né, uma visão assim ainda muito influenciada pelo patriarcado, né? A gente tem assim, se a gente pensar, né, mesmo que a gente pense, na Inglaterra, na Europa, a gente já tem 1700 as mulheres falando sobre os seus direitos, exigindo os direitos, querendo estar presente no mundo, não só como, né, o apoio do homem em casa, mas também ter um papel realmente efetivo na sociedade. Então, a gente pega lá, 1700, é muito tempo. Mas, dentro da história da humanidade, infelizmente, isso, 200 anos, não é tanto tempo assim. Sim. Né? E a nossa sociedade, ela caminha a passos lentos, muito lentos. E é um cenário meio triste, assim, né? Se a gente for pensar, poxa, então as mulheres têm que aceitar ainda que elas não são, né, não somos valorizadas? Como assim? Né? Você poderia até interpretar dessa forma, né, essa fala, que 200 anos é muito pouco, 300 anos é muito pouco. Mas é que assim, o processo é muito lento, porque a gente, toda vez que a gente começa a fazer um movimento de conscientização, um movimento de mudança, um movimento que traga
algo novo para a nossa sociedade, comportamentos novos, crenças novas, o que acontece? A gente prontamente já tem um movimento crescente de conservadorismo. Sim. Então, essas duas forças elas vão sempre estar em conflito na nossa sociedade. E por isso que, às vezes, as mudanças demoram tanto. Né? É um fato, porque você tem uma grande massa, né? A massa em si, ela tende a ser conservadora. Sim. Porque ela vai reproduzindo as antigas práticas sociais. Aquilo que foi enraizado, né? Que foi transmitido né, pela família, pela escola também. Então, você tem a igreja. Então, você tem um conjunto de forças sociais que vão reforçar, né, manter esses papéis em ordem. O homem é X, a mulher né, é outro X, não mistura, porque o homem vai trabalhar, vai cuidar da família, vai sustentar. A mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos, educando os filhos. E esse sistema, ele ainda perdura até os nossos dias. Eu acho interessante você falar isso, porque antes da gravação, a gente descobriu que a gravação estava sendo cortada, a gente falou sobre a Molly Weasley, né? E como isso veio muito da escritora. Porque, por ela ter essa visão tradicionalista, ela transmitiu no livro uma personagem assim, que é a mãezona e que tem que cuidar de tudo. Então, aí, ó, a gente voltando de novo ao assunto mulher. Sempre vai levar a isso. Mas é interessante porque eu acho que quando a gente fala muito sobre fugir dos estereótipos, sempre vai vir a mulher na mente, porque ela é a que mais tem que estar adequada àquilo que é imposto. Eu vejo muito isso na sociedade. Ai, porque você não pode sair de roupa curta. Ai, porque você não pode chegar no seu pai e brigar com ele. Ou você não pode fazer isso e aquilo. E é sempre a mulher que sofre. E aí chega na hora que você vai comparar com um homem, você vê assim, tá tranquilo, tá tudo certo. Então a gente vê muito isso de que a menina sempre tem que se preocupar com aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela vai falar, antes de acontecer alguma coisa, enquanto o menino fala sem pensar e as consequências são totalmente diferentes e etc. E é isso que a gente vai ver na própria saga do Harry Potter, né? A Weasley, né? Claro, a mãezona, a dona de casa. E como nós já tínhamos discutido também, se ela está feliz com isso, se é uma escolha dela, é a escolha dela, né? Então, a nossa sociedade ela está caminhando assim, espero que caminhe realmente, né? E que permita que as pessoas sejam quem elas querem ser. E se você pensar assim na visão da autora, né, a minha interpretação, pelo menos, é que ela tem essa visão ainda conservadora. Né? Ela apresenta alguns aspectos, né, que são... A Hermione, por exemplo, é um personagem que eu acho excelente, porque ela já é uma menina que enfrenta, que quer, que faz, e ela tem autonomia em tudo, principalmente intelectual. Né? Eu acho que a autonomia intelectual é essencial para a mulher. E ela tem isso. Né? Então, a autora coloca a Hermione como essa representante feminina que é a modernidade, que é o novo. Sim. Né? E a mãe do Weasley, né? É o passado, né? É o tradicional. Sim. É o conservador. Só que sobre esse negócio que eu falei, a gente vê muito da Gina e dos irmãos dela. Aí a gente vê muito a diferença de tratamento. A Gina é a única menina. Então aí você vê assim, tipo, todos os meninos sendo livres, fazendo o que eles querem, e a Gina sempre tendo que fazer o que os pais querem e nunca fazendo diferente. Se faz diferente. Se eu não me engano, tem um filme que a Gina, ela começa a conversar com outros garotos, assim, e aí todo mundo fica tipo, nossa, mas por que ela tá fazendo isso? Nossa, por que ela tá... E ela pode ela tá fazer paquera. isso? Exatamente. O Harry fica tipo, nossa, mas o que tá acontecendo? E a gente fica, mas querido, né? Ela não pode conversar com ninguém. Exatamente. Ela não pode examinar as suas opções. E a Gina tem várias, gente. Então, várias opções lá. Quando a gente pensa nesses comportamentos, nesses papéis, né, dos personagens, que realmente representam aí os papéis na sociedade, a gente tem que pensar sempre assim, toda obra é um fruto do seu tempo também. Sim. A gente pega aí a década de 90, como eu estava falando, né, a gente tem aí
a gente vinha do momento em que a AIDS tinha acabado de surgir no mundo, né? O finalzinho do 80, começo do 90. Então, existia toda essa preocupação, né? Ai, homossexuais, nossa, eles são um perigo para a sociedade, vão matar todo mundo, né? Nossa, tinha essa visão, assim, e um medo, né? Uma certa resistência a pessoas que tinham um comportamento diferente, que não era aquilo que foi padronizado. E eu acho que é um dos elementos, assim, é uma hipótese minha, né, particular, porque que esses personagens não têm representatividade nas obras, né, nessa obra. Por que não tem? Porque ela é fruto do seu tempo, ela é fruto de uma mentalidade conservadora, presa, né? Presa ainda em ideais que a gente está tentando aí superar. Ainda estamos tentando superar. Sim. Porque é difícil a gente olhar para o outro e falar, o outro se comporta de uma forma que eu não me comportaria. Será que ele está certo? Nossa. Então, a gente tem muito essa posição de julgar, né? Eu vou julgar o outro. Ai, será que porque ele não é hétero? Nossa, se não é hétero... Então, ele é uma pessoa de valor? Exatamente. Essa pessoa tem algo a me acrescentar? Opa, peraí. O que é isso? O que está acontecendo? Sim. E a gente vê muito disso, tipo, tem muitos famosos que demoraram para se assumir, para falar, nossa, eu sou assim, por medo do que a sociedade vai achar. E tem muitos outros que não. Eu vejo bastante famoso de marca, né? Marca famosa, assim, que agora não me vem nenhuma na mente, mas marca de moda. E eu fico vendo eles falam, tipo, eu demorei um pouco pra me assumir. Ainda mais as pessoas que estão tem muito assim, a profissão ligada à sua aparência, né? Então, assim, o homem, ele é um exemplo de masculinidade. Que masculinidade é essa que não age como um homem, Sim. né? Há homens e homens. Espera aí. Então, quer dizer, oxe. Então, os homens, eles não se eles tiverem um item lá da minha lista, eu tenho uma lista. Para ser homem, tenho aqui 10 itens. Se não obedecer pelo menos um, não é homem. Opa. Ei, tem alguma coisa errada. Sim. Então, assim, essa questão de estipular muito o que o outro vai ser, o que o outro vai gostar, o que o outro vai querer para si. Como que o outro é feliz? Eu faço o outro feliz ou eu deixo... Não, o outro vai ser como eu quero, porque eu não quero que ele seja feliz. Ele não pode ser feliz do jeito dele. Ele tem que ser feliz do meu jeito. E é esse o pensamento da sociedade. Para as pessoas serem consideradas dignas de felicidade, dignas de reconhecimento, para elas serem valorizadas, elas têm que ter um comportamento, encaixar. Senão, saiu, deu uma escorregadinha ali, já fez uma coisinha diferente. Nossa, bom, agora a cor do cabelo, todo mundo vai ser cor X. Se alguém usar outra cor, vamos deixá-la de lado. Vamos assim. Então, essa pessoa não pertence ao meu grupo. E a gente sabe que há muitos grupos, né, sociais, muitos grupos que a nossa sociedade não tem como ser homogênea. Não existe isso. Não tem, a gente não tem uma religião só, a gente não tem um pensamento político só, a gente não é todo mundo que torce para o mesmo time, não é todo mundo que gosta das mesmas músicas. Então, se você pegar todos os setores da nossa vida, em todos os setores da nossa vida, as pessoas gostam de coisas diferentes. E está tudo bem, desde que um não interfira na vida do outro. E essa é a parte mais difícil. E você vai ver isso na obra dela, né? Você tem... Aí tem outra questão também. Você tem um europeu, né? Que você tem uma maioria branca. Quem que nós temos de diferente também na obra? Mas essa é a questão. É uma minoria. É o que aconteceu, por exemplo, agora, a gente vai ver aí, no Senhor dos Anéis tem um elfo negro. Mas não existe elfo negro. Desculpa, mas não existe elfo, tá? Elfo é uma criatura inventada, imaginada. Exatamente. É fruto da imaginação humana. Desculpa, gente, eu não quero destruir o mundo de ninguém, mas elfo não existe, tá? Então, assim... a Pequena Sereia, né? Sim, a Pequena Então, Sereia. assim, a questão da representatividade na nossa sociedade, ela ainda está muito marcada pela visão tradicional. Isso.
ou está ou enraizada totalmente num passado que escravizou, né, afrodescendentes aí, a torta e direita, e estava tudo bem. Vamos torturá-los, É a vamos vida, escravizar. Não, acontece. eu sou mais poderoso, eu sou branco, Sim. gente. Ó, então eu tenho mais poder. Então, isso vai acontecer também, né, com os grupos LGBT aí que tá, né, Sim. com as suas variantes. Né? Então, assim, mas a gente vê, o preconceito, ele é difícil de você lidar com ele. Né? Porque, às vezes, o preconceito é mais... a pessoa que tem preconceito, ela vai ter preconceito contra tudo. Sim. Ela vai achar que a mulher é inferior, o negro é inferior, o estrangeiro é inferior, né? O LGBT. meu vizinho, o LGBT, o meu vizinho é inferior porque a casa dele a cor da casa dele é diferente da minha. Sim. Então, assim, a gente está sempre hierarquizando as pessoas, mas a gente não olha assim, quem é esse ser humano? A gente não vê A real. O real da pessoa. A gente não vê aquilo que vem de dentro. falta empatia, né? Isso. A gente vê assim, humanizar a nossa visão. A gente não tem uma visão humanizada. Porque se a gente tivesse uma visão humanizada, a gente olharia para o indivíduo, né? A gente olha para o indivíduo e valoriza esse indivíduo. Sim. Todos os indivíduos. Mas não. A gente tem que estar toda hora falando sobre as nossas diferenças. Por quê? Porque ainda na nossa sociedade, o mais importante sobre uma pessoa é a diferença que ela tem de diferente. Sim. Então, ela não é essencialmente um indivíduo. Ela é o quê? Ela é essencialmente alguém que eu não aceito, alguém que eu quero ver se pertence ao meu grupo, se pensa como eu, se age como eu. E aí, eu sou a medida do mundo. E essa sociedade que nós temos, ela faz isso, ela vai marginalizando as pessoas. Não tem uma visão humanizada. E está cada dia pior, por quê? Porque a gente ainda tem, né, uma cultura que nas redes sociais você tem que ter uma vida perfeita, tudo tem que ser perfeito, e a gente, infelizmente, a gente tem discursos que não são colocados em prática no mundo real. Então, o mundo real e ficcional são muito diferentes. Bom, é exatamente tudo isso que a gente falou. E na internet você tem que ser uma coisa e se você for diferente, você já recebe um ódio gratuito tão grande que eu vejo, assim, os famosos, eles às vezes falando, gente, não dá, eu vou sair, porque a saúde mental não aguenta, entende? E isso é muito crítico, muito, muito horrível também, porque muitos jovens e adolescentes estão tendo altos níveis de depressão, ansiedade, porque não está se encaixando no padrão que foi imposto, porque se for desse jeito vão vir taxar ele, e isso é horrível, porque deveria ter mais empatia no mundo, o mundo deveria viver em mais harmonia e Eu acho assim que uma coisa que é interessante também a gente pensar que quando um leitor tem um contato com um livro, ele quer se reconhecer nesse livro, né? Então, teoricamente, o mundo ficcional teria que ter algo para o mundo real se reconhecer ali. E isso aconteceu, né? Eu acho que acontece com a saga do Harry Potter, porque assim, o jovem de hoje ele não se reconhece tanto nessa obra, né? O jovem ele quer se reconhecer imediatamente, né? O modo de vida dele hoje. E ela não conseguiu fazer isso. Eu acho que assim pode ser uma falha, né? Que ela teve. Ela não conseguiu lidar com isso. Ela não conseguiu atualizar, né? Essa questão da representatividade na obra dela. talvez agora na série. Talvez, né? Quando você faz a adaptação, isso acontece bastante, né? A representatividade de outras etnias, né? Que a gente vê muito isso. Atualmente, é uma coisa que valorizou bastante, assim, né? Outras etnias. Sim. E outros comportamentos, outras formas de expressão. Então, há espaço para isso. E eu acho importante, porque esse espaço é necessário. Porque a gente só vai vencer os preconceitos quando a gente fala abertamente sobre isso e a gente começar a ver que esse pensamento retrógrado, né, esse pensamento colonizado no europeu branco, não está dando certo para nós. Né? Então, acho que ela realmente sim, pode ser uma falha, que ela não conseguiu lidar com isso e possivelmente não deve conseguir ainda. Sim. Mas eu acho que também isso não desvaloriza totalmente a obra. Né? Porque aí você pode se imaginar, por exemplo, a etnia que você quiser quando você pega o livro, né? Embora a gente saiba que
eurocentrado, né? Mas a gente pode fazer isso. Mas, assim, só para fechar a questão aí das críticas que ela recebe quanto a isso, é que eu realmente vejo isso, que eu acho que ela não conseguiu... ela poderia ter feito isso nos últimos, né? Nas últimas... Já estava mais recente, né? Nos últimos livros. Nos últimos livros, ela já dá uma atualizada, né? Seria legal ela atualizar. Mas também, assim, a gente pode desmerecer totalmente, porque a gente tem obras hoje, as obras voltadas para o público jovem adulto, né? Adolescente, que essas questões estão melhor colocadas. Eu acho que, às vezes, assim... mais desenvolvidas. Mas se for para fazer mal feito, é melhor nem fazer também, né? Sim, que aí é um risco que corre quando você vai fazer um fanservice. Você, nossa, não quero fazer isso, vou pôr na minha obra só porque pediram. Né? Aí, então, assim, essa relutância, às vezes, né? Não sei se é o caso dela, mas é algo que eu imagino. Eu não quero pôr isso, eu acho que isso não vai ser relevante. Bom, você não quer pôr, o autor não é obrigado a pôr também. Só que é uma coisa que fica como falha para a obra, infelizmente. E ela não pôs e ela arca com isso. Mas também não para de ganhar dinheiro, gente. Então, assim, de certa forma, na constituição do mundo ficcional, né, para a maioria dos leitores, isso também não foi assim o ponto, né, mais importante de crítica. Que fez todo mundo parar de ler, fez todo mundo parar de consumir, porque, gente, é uma coisa que até hoje tem. Você tá sempre presente. É que eu perdi minha chave, mas eu tinha um chaveirinho da Hermione. E tipo assim, quanto mais você vai passando os dias, mais eu quero comprar coisa de Harry Potter, entende? Então, assim, aconteceu isso, mas ela continua lucrando. O universo Potterhead aí tem espaço para todos, né? Exatamente. De certa forma, assim, também, a gente tem que pensar que, como eu tinha falado do Antônio Cândido, né, que a literatura humaniza. E se você reconhece a questão humana, né, o lado humano, porque o foco da obra realmente é a questão do relacionamento, dos laços, né? Então, dos laços afetivos que você tem na sua vida, os amigos, a família. Então, assim, o profissional, o pessoal, tudo junto ali. Então, assim, se é essa questão que a autora quis colocar, e ela foi feliz nisso, ela conseguiu fazer isso, e o leitor reconhece isso, tá ótimo, a obra já cumpriu o seu papel. Sim. Né? Não cumpriu com todo mundo, não foi justo com todo mundo, mas cumpriu. Ser justo com todo mundo também, nesse mundo que vivemos, né? Nossa, exatamente. É muito difícil. Bom, agora, pra gente finalizar, a gente vai fazer um quiz do BuzzFeed e eu vou te perguntar e vou dar as alternativas para você. Tá. Então, vamos lá, quer dizer, quando Harry Potter nasceu? A. 1º de julho de 1980... B, 31 de julho de 1980. Não vale pesquisar, hein? C, 1 de agosto de 1980. Ou D, 31 de agosto de 1980. Eu acho, eu não lembro, mas eu acho que é dia 31 de agosto de 1980. Não é não. Eu já sei que dia é. Não é julho? Não sei. 31 de julho? Não sei. Que ano que tem aí? 31 de julho? O ano é o mesmo, só muda... 31 de julho. Será? Não sei. Não sei. Acertou, mas eu ia falar 1º de agosto. Mas eu falei, não, 1º de agosto ele não vai pra escola, se eu não me engano. Acho que é. Então, aí... Porque as aulas começam em agosto. Isso, e o Hagrid foi buscar ele um dia antes de começar as aulas. Então, aí, ó. Nossa. Qual destes Weasleys é o mais velho? Carlinhos, Gui, Percy ou Rony? Célia, eu não acredito nisso. Peraí que eu tô lembrando as caras. Gente, eu tenho dificuldade pra... O Gui é o que casa com a Flair. Ai, meu Deus. Eu acho que é ele. Você acha que é ele? Eu acho que é o Carlinhos. Mas já que você falou que é o Gui, eu troco as pessoas, eu não tá posso certo, é o Gui. Troco as pessoas, eu sou péssima nisso. Eu pensava que era o Carlinhos, ó. Eu te julgando aqui. Desculpa. Aí, ó, me deve essa. Qual é o nome correto desta casa? Agora você tem que é Lufa-Lufa com dois F. Lufa-Lufa. Mas, tipo assim, tem o Lufa-Lufa, o tracinho e Lufa-Lufa. Tipo, tem Lufa, tracinho, Lufa. Aí, o segundo Lufa com 2 Fs. Lufa-Lufa com 1 F cada um.
Lufa com 2 Fs, o primeiro e o segundo só um F. Ou lufa com 2 Fs no primeiro e 2 Fs no segundo. Eu acho que tem 2 Fs nas duas, nos dois lados e o hífen. Quê? Tem 2 Fs nos dois. Ah, Peraí, tá. deixa eu ver. Não tô nem enxergando direito. Ele tá preto, eu fico no modo noturno. Eu acho que é o último. Você acha que é o último? Eu acho que é o segundo. Gente. É o segundo. Que é com um F cada um. Tá Qual? vendo? Qual Horcrux foi a segunda a ser destruída? O medalhão, a taça, o anel ou o diadema? Putz. Eu tô lembrando do filme, mas não lembro qual foi. Deixa eu ver. Se eu não me engano, eu acho que foi a taça. Se eu não me engano. Eu acho que eu vou com você. A taça? Só vai comigo porque você não sabe, Porque né? eu não sei. Não, foi o anel. Putz. O Harry foi com quem no baile de inverno? Parvati Patil, Padma Patil, Cho Chang ou Gino Weasley? Show, né? Eu sei quem é. Ah, caramba. É muito específico isso aí. Eu sou péssima para detalhes. Não, ó, eu vou te dar uma dica, então. Não foi nem com a Cho e nem com a Gina. Foi com uma das Patil, né? Ou a Parvati ou a Padma, que são as gêmeas. Ainda gêmeos ainda, meu fraco. É, Que uma foi com o Ron e outra foi com o Harry. Qual foi com o Harry? a primeira aí. A Parvati? Ah. Acertou. A Parvati. No primeiro livro, em que andar fica o corredor proibido? No segundo andar, no terceiro andar, no quinto ou no sexto? Cara, quem fez essa pergunta? Se eu não me engano, eu acho que é no terceiro. Eu acho, mas pode ser... O quinto e o sexto eu acho que não é não, mas é o segundo ou o terceiro? Eu acho que é o terceiro. Terceiro. Acertou. Ufa! O Fred Weasley perdeu qual orelha? Meu, eu sou péssima pra detalhes. Não, Célia, eu não tô acreditando nisso, Célia. Célia do céu, olha, eu vou entrar em Ainda bem que é só desespero direita ou aqui. esquerda, né? Eu vou te dar as opções, porque senão... Mas como assim? Célia, a orelha esquerda, a orelha direita, ou foi o Jorge quem perdeu uma orelha? E aí, Célia? Gente, eu sou terrível. Lembro. É, foi o Jorge quem perdeu a orelha, Célia. Nossa, Eu não guardo o nome de secundários. como assim? Mas eles não são secundários, eles são principais também. Não são, não. Não no meu coração. Qual é o nome completo do alvo Dumbledore? Nossa, enorme. Alvo Brian Percival Ulfrico Dumbledore. Alvo Ulfrico Percival Brian Dumbledore. Alvo Percival Ulfrico Brian Dumbledore. Ou alvo Brian Percival Ulfrico Dumbledore. Nossa, nem eu sei essa, mas eu acho que é a terceira. Alvo Percival. Eu acho que é a segunda. Alvo Ulfrico? Nossa, que... Peraí. Você tá... Não tô. Ah... Não tem aqui. É que eu lembro só o lugar que era o Brian. Daí tem 3 opções que tem o Brian. Peraí. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho que ver com a mão. Pode ver. Também é o tamanho de... Não. Ah, é o terceiro. É, eu também acho que é o terceiro por causa do Alvo Percival, tipo... É que é tanto nome que eu me confundo. Eu tenho problema com o nome. Você me leu opções que tem cada um 5, 6 nomes? Qual é o patrono da Luna Lovegood? Um rato, uma lebre, um gato ou uma joaninha? Da Luna é a lebre? Eu também acho que é a lebre. Vamos de lebre. Acertou. Ah. Qual destes ingredientes não é utilizado para fazer uma poção polissuco? Hermeróbio, sanguessuga, discuraniria, agapanto. Isso aí eu não sei. Isso aí nem me pergunte que eu não sei. Se você souber. Você acha que eu vou lembrar uma receita de poção? Eu acho que sanguessuga. Errou.
É agapanto. Nem sei o que é isso. Ah, Mas, sim. sabe? Eu não sei, não. Qual é o nome da pessoa na qual o Ron se transforma para poder se infiltrar no Ministério da Magia? É Reginald Cattermole, Raymond Cuttermal, Reginald Curtemu ou Raymond? Cara, eu tô lembrando dele fazendo isso, mas não tô... o nome... Eu confundo nomes. Aí você me... Ai, gente, lista de nomes é o fim da vida pra mim. Deixa eu ver. Pode ver. Ainda tem que saber a grafia do nome, isso que é pior. Não, é Reginald? Ah, eu lembro dele transformando, eu lembro... Eu também não sei. Então, assim, eu chutaria. Eu lembro o visual, mas eu não lembro o nome. Ah, eu vou chutar, então. Ai, chuta aí. Chuta pra nós. Eu coloquei a... Ai, acertei! Ó, sou boa de chute. É o Reginald Reginald Cartemole. Cartemole. Cortemol. Isso aí. Quanto vale um galeão? 12 ciclos, 17 ciclos, 23 ciclos ou 29 ciclos? Isso eu sei. Número? Número. Você vai me perguntar números? Vou te perguntar números. Mas não deve ser... Ó, pensa, não deve ser muito. Então... Eu iria de A. Nem sei se tá certo, mas eu iria de A. Ué, você falou que sabe, então peraí. Não, eu tenho uma hipótese, quase certeza. Não, sabe ou não sabe? Ou vai no chute como eu? Vou no chute como você. Ah, então vamos de A. Ah, errei. É 17 ciclos. Viu? Não é muito alto, também não é muito baixo. Ah, tá bom. Rita Skeeter se transforma em qual animal para poder espionar as pessoas? Um besouro, uma formiga, uma barata ou uma aranha? Besouro, barata? Formiga ou aranha? Eu acho que é um besouro. Eu ia chutar aranha. Aranha? Não sei. Vamos de aranha, então. Você Quer pôr besouro? Não, vamos de aranha. Mas eu tava certo. Tá certo, lembra? Qual é o nome do feitiço que faz com que o alvo escute apenas zumbidos? Abafilato, abaflato, abafiato, abafito. Isso eu também não sei. Pô, pergunta de grafia é a pior de todas. Quer ler? Porque eu troco letras, né, também, assim. É. Não, eu troco tudo, né? Já percebeu, eu troco nome. Oxa, tá aí, sério, não tem problema não. Eu vou pôr abafiato. Acertou? Acertei. Tá boa de chute também. Chutei pelo nome, abafiato. Qual dessas pessoas Bellatrix Lestrange não matou? Remo Lupin, Ninfadora Tonks ou Sirius Black? Quem? Remo Lupin, Ninfadora Tonks ou Sirius Black? Qual ela não matou? Tô tentando lembrar. Fazendo a lista aqui. Bom, você já pode descartar um. Você sabe quem você vai descartar, né? Sirius. Isso, ai, que bom. Que ela fica, eu matei Sirius Black. Mas eu também não sei. Mas eu acho que foi o Remo. É, porque não sei. Vamos de Remo, então. Acertamos. E a última... Não é a última. Falta mais 3. Qual é o nome do meio da Hermione? Ellen, Jean, Gabrielle ou Judy? Ela tem um nome do meio, mas eu também não sei. Eu acho que é Ellen, se eu não me engano. Meu Deus. Mas eu acho que é Ellen. Eu vou de Ellen. Pode Ellen. ser Ellen? Não. É Jean. Jean? É. Qual é a forma do bicho-papão de Parvati Pet? Mão decepada, fantasma, caixa surpresa ou múmia? Cara, eu tô lembrando da prova inteira, mas... As especificidades que é o problema. Mas esse apareceu, se eu não me engano. E é a caixa surpresa, que é do o palhaço que pula, assim. É, que abre aquela caixona imensa, assim. Uhum.
Não, é uma múmia. Os óculos da professora Eu tô McGonagall péssimo. possuem qual formato? Redondo, oval, quadrado ou não é mencionado? De quem? Da McGonagall. Ele é o redondo, oval, quadrado ou não é mencionado? O óculos da professora. Você lembra da cara dela? Eu acho que... é mencionado, eu acho que é redondo. Não, acho que é oval. Pode ser. Ah, é quadrado. Tudo bem. A gente acertou 10 de 18. Putz. E a gente acertou mais da metade, mas não é nada mal, considerando a dificuldade do teste. Então, acho que talvez seja a hora da gente reler os livros. Tá na hora mesmo, porque, meu Deus, muito específico. Nossa, eu tenho problema. Eu leio muito rápido. Daí Né? você não... Eu não li, né? Vou esclarecer aqui. Tudo bem que eu não li. Mas, assim, mesmo se eu tivesse lido, Você lê tem muita rápido, coisa que é específica. Então, eu leio rápido, mas eu não repara, assim, tipo... não guardo os detalhes. Eu entendo. Bom, Célia, muito obrigada. Fico muito feliz de você ter participado. A gente conversou eu também. bastante. Nossa, aí foi muito legal. Eu ficaria mais tempo aqui. Daria pra gente conversar bem mais. Sim, e espero que você volte pra gente gravar outro. Claro. Opa. Se você quiser se despedir. Bom, gente, eu agradeço muito pelo convite. Estou me preparando faz tempo. Vocês viram que eu fui péssima, né? Mas tudo bem. Mesmo tendo errado um monte de coisa, eu me preparei assim, porque eu tinha assistido uma maratona esses dias com meu marido. E mesmo assim eu não guardo os detalhes. Eu já assisti também os filmes quando saíram, eu assistia no cinema com os meus sobrinhos. Ai, legal. Eles eram pequenininhos, agora tudo adulto já, né? O meu sobrinho mais velho nasceu no ano que foi lançado o primeiro livro. Nossa. Então, assim, é o universo deles, né? Sim. E aí eu peguei carona. Então, é um universo que eu acho muito legal, muito interessante. Sim. Eu gosto muito dessa representação, assim, da simbologia que tem na obra toda. Os personagens são maravilhosos, principalmente a Hermione, claro. Embora o meu professor preferido seja o Hagrid, né? E é isso, a gente sempre vai falando cada vez mais, né? Sim, Cada vez a gente acha uma coisa nova. E tem uma série aí que vem vindo. Que a gente espera que seja diferente, né? A expectativa é grande, né? Então a gente espera que realmente seja muito melhor, né? Se os filmes já foram bons, né? Imagina a série. Então a gente vai cobrar bastante. Sim. Que é um público exigente, né? Somos muito exigentes com relação ao nosso universo preferido. A gente pode ser exigente. Bom, muito obrigada quem assistiu Eu até que aqui. agradeço. E é isso, né? Bom, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima. Até a próxima.